Podemos orar, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por Cristo Jesus, teu amado Filho, o nosso bendito Salvador e Senhor. Aquele a quem tu enviaste este mundo para provar o teu grande amor por pobres pecadores como nós éramos, perdidos, e o entregaste a ele a morte e morte de cruz para que sofresse e morresse em nosso lugar. E derramou o seu sangue precioso que nos comprou para ti, lavou-nos e purificou-nos de todo o pecado e nos tornou totalmente aceitáveis na tua presença. Agradecemos, teu Pai, por este privilégio nesta tarde e pelos momentos de bênção que tu nos tens concedido, mesmo em dias difíceis em que o mundo anda todo agitado. Tu nos concedes momentos de refrigério e de grande encorajamento aos pés do teu amado Filho, o nosso bendito Salvador, ele que é o nosso bom pastor, aquele que nos faz deitar em verdes pastos e também nos guia mansamente a águas tranquilas para o refrigério de nossas almas e nossos corações. Encomendamos este tempo que estaremos juntos aqui nesta reunião virtual com os irmãos espalhados em vários locais deste mundo. Pedimos pela bênção da tua palavra que irá soar e que tenha lugar em nossos corações, e capacite também os teus vasos, que sejam somente vasos em tuas santas mãos para a tua glória e honra e para a nossa bênção. Confiamos que tu nos darás muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos. No nome santo e precioso do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, vocês podem ficar à vontade com relação ao assunto da reunião. Nós não temos nenhum assunto, mas se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta sobre algum assunto, ou também a gente poderia, se os irmãos acharem que estava bom, seguir o estudo das semelhanças do reino, porque faltam 4, né? Nós fizemos um resumo das 4 últimas, né? Mas talvez pudesse aprofundar mais ou ver outro assunto. Os irmãos ficam bem à vontade. O que vocês sugerirem para nós está ótimo. Pronto, irmão. Eu na verdade também tenho uma dúvida. Queria partilhar com os irmãos, né? Esta semana tive a ler o livro de Atos. Estive especialmente focado no capítulo 2 e depois posteriormente no capítulo 10, em que chamou-me a atenção um detalhe para o qual, enquanto lia, não consegui perceber na sua plenitude, mas se calhar os irmãos depois conseguem me ajudar dando mais luzes. Que é, no livro de Atos 2, nós temos ali que se deu o início da igreja, em que basicamente o Espírito Santo, né, havia sido dado àqueles que, se podemos assim dizer, iam orando pela vinda do Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos 2, mas depois, ao ler o livro de Atos 10, no versículo 41, de 41 ao 45, basicamente, e que nós aqui vemos quando Pedro, né, foi ter com os gentios, aqui houve novamente a vinda do Espírito Santo. Isso de alguma forma me deixou confuso. Eu confesso que estou um pouco confuso, porque eu sei que o Espírito Santo apenas foi dado uma única vez. E desde então ele vive no crente, ele não é dado, ou seja, não há, o que aconteceu em Atos 2 não acontece toda vez que um crente, acho que não estou expressando da melhor forma, não é algo que acontece sempre, não é algo recorrente, não é algo que nós vemos que sempre que alguém é adicionado à igreja aquilo acontece, como havendo pessoas falando em outros idiomas e essas maravilhas, aquilo apenas aconteceu, mas no livro de Atos 10 eu consigo ver que isso também aconteceu, diferente do contexto de Atos 2 que ali eram os judeus, aqui aconteceu para os gentios.
Pronto, isso me causou alguma dúvida. O porquê disso ter voltado a acontecer novamente em Atos 10, se aquilo que aconteceu, o batismo pelo Espírito Santo, aconteceu uma única vez e foi eficaz em Atos 2. Não sei se os irmãos conseguiram me ouvir bem. Entendo que porque 2 vezes chegou ao Espírito Santo em Atos 2 e em Atos 10 aos gentios, a pergunta é certo? Sim, irmão. Lembramos que a Pedro foi dada as chaves do reino dos céus para abrir as portas de responsabilidade do testemunho cristão. E então, ele utilizou chave em Atos capítulo 2. O Espírito Santo chegou aos crentes. Até então, só os judeus estavam dentro do testemunho cristão. Mas Deus ia de abrir para todo mundo, para toda nação. Então, em capítulo 8, os samaritanos também foram recebidos. E quando ele colocou as mãos neles, eles receberam o Espírito Santo também. E logo no capítulo 10, quando depois de Cornélio, o centurião Cornélio foi recebido, o Espírito Santo caiu sobre eles, sem colocar porque era Deus. Então, tudo isso junto é o batismo do Espírito Santo, só que não aconteceu no mesmo instante com todo o mundo, mas eles foram recebidos e conhecidos pelo batismo do Espírito Santo em uma só igreja. Então, é um só batismo, mas em diferentes tempos. Então, mas agora, irmão, especificamente sobre o detalhe, deixa-me ver aqui o versículo. Seria o versículo 44, o Leonel, que fala que caiu o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra? Sim, irmão. É exatamente isso que eu estava procurando, mas eu lembro que a minha questão incidia essencialmente pelo fato de nós estudadores vemos que eles falarem em línguas, em idiomas estranhos. Iam falar em idiomas estranhos porque aquilo assim, iam anunciando as maravilhas de Deus, né? Em todos os idiomas. E eu mesmo tenho lido aqui no livro de porque agora estava aqui a ver, tentar ver o versículo que aconteceu algo similar em Atos 10, se não estou errado. Esse versículo que eu estava aqui a procurar é versículo 46. Como diz assim, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Pois então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? É que assim como nós recebemos o Espírito Santo. Ou seja, a questão é que era este evento de falar em línguas estranhas que aconteceu em Atos 2, especificamente, inicialmente, então eu passaria agora a repetir aqui em Atos 10, seria assim algo recorrente, porque a verdade é que nos dias de hoje, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, né, e o Espírito Santo passa a habitar neste crente, nós já não vemos essa manifestação de alguém estar a falar em línguas ou a falar em idiomas estranhos, né, em outros idiomas.
Mas aqui, particularmente em Atos 10, nós vemos que isso repetiu-se. E a minha questão estava justamente aqui, ou seja, por que este ato, né, destes que receberam o Espírito Santo estar a falar em línguas estranhas aconteceu novamente aqui em Atos 10, sendo que isso aconteceu primordialmente em Atos 2, né? E aquilo serviu para aqueles anunciar as maravilhas de Deus, né, a todos os povos que ali estavam, porque os ouvíamos falar nas diferentes línguas. Mas repetia-se aqui também em Atos 10. Depois o irmão mencionou também o que aconteceu em Atos 8, que os samaritanos também haviam recebido o Espírito Santo, mas ali eu creio que não vi particularmente essa figura do falar em línguas. Então a dúvida está essencialmente nesse versículo. Ou seja, por que aqui em Atos 10:46 esta questão das línguas, dos idiomas diferentes foram novamente falados? Não sei, irmãos, não sei se estão a fazer claro. Se não tiverem, digam que eu tento reformular da melhor maneira possível. 1 Coríntios 14, 22. 1 Coríntios 14, 22. De sorte, as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E logo, Hebreus 2, 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O propósito dos dones, sinais, falar línguas, fazer milagres, etc., é para dar constância, o testemunho que Deus está fazendo essa obra, que não é obra do homem, mas é obra do Espírito Santo, porque só Deus pode fazer isso. Então, as sinais de falar línguas acompanhavam no princípio até que houve uma constância que essa obra do Espírito Santo descer e formar a igreja. Esse foi um movimento de Deus, não dos homens só. Então, a vezes acompanhavam sinais de sanidade e falar em línguas como testemunhos aos incrédulos. Não era por os santos, mas pelos incrédulos, porque Deus quis que eles saibam que esse movimento era de Deus. E por isso acompanhava em Atos capítulo 10, porque em realidade os judeus estavam era contra a natureza mesmo dos crentes que entrassem os gentios na mesma igreja com os judeus. Então houve uma certa resistência. Mesmo Pedro, quando ele recebeu essa visão de todos os animais imundos, ele não quis comer, porque ele era judeu, mas Deus demonstrou que Deus tinha santificado e não houve mais essa distinção entre judeu e gentio. Então, foi difícil aos judeus aceitar isso. Mas, então, Deus deu testemunho disso com esses milagres. E também, isso que o Douglas falou, é bom a gente lembrar que Pedro
ele não foi sozinho na casa de Cornélio, né? Ele e mais alguns irmãos. E esses irmãos, eles eram judeus. E como o Douglas leu em 1 Coríntios, que fala que as línguas, elas eram sinais para os incrédulos, né? E de certa forma, né, o povo de Israel, eles tinham se tornado incrédulos, né, para crer naquilo que Deus havia falado. Quando nós falamos de incrédulos hoje, a gente sempre pensa nos gentios incrédulos, né, porque é com quem a gente tem mais relação hoje, né? É mais difícil de nós termos relação diretamente com os judeus, né? Mas se eles eram incrédulos, o Senhor estava falando com eles por meio de línguas, né? E eu estava pensando também em Atos 15, quando Pedro, que acontece aquela questão de que os judaizantes queriam que os gentios que haviam se convertido, que eles se circuncidassem. Então, Paulo, né, ele sobe, e Barnabé e Tito também, eles sobem a Jerusalém para tratar a questão. E se a gente abrir em Atos capítulo 15, versículo 13, ou melhor, versículo 14, Simão, que é Pedro, né, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, e para que todo o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas as coisas. Então, era um sinal, né? A língua também, ali de Atos, capítulo 10, quando eles falaram em línguas, era um sinal para aqueles judeus que haviam vindo também com Pedro, né? Que aquilo era, como Douglas falou, era Deus fazendo aquilo. Não eram os homens que estavam tentando fingir algo, né? Era Deus, realmente era Deus fazendo. Então, por isso as línguas. Ok, grato, irmão, muito esclarecido. Sim, só queria contribuir um bocadinho no que diz respeito a essas perguntas. Os irmãos já falaram, só queria partilhar um bocadinho no que diz respeito a este tema. Irmão Lionel, tem Bíblia aí? Sim, tenho sim, irmão. Está aberta. Sim, era só mesmo para influir, Malfi. João capítulo 4, na conversa da mulher samaritana com o Senhor. Está lá, irmão? Estou sim, irmão. Sim, o versículo 9 do capítulo 4 de João. O irmão pode ler, por favor? Sim, vou ler então. Então diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo judeu, podes pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana. Os judeus, aqui entre parênteses, os judeus não se dão com os samaritanos. Pergunta ela. Sim. Continue. Então, sim, o irmão pode parar aí. É mais ou menos isso. Porque não havia comunhão, diz a palavra de Deus aqui. Então, dizia que nós vimos essa passagem daqui de João, capítulo 4,
a mulher samaritana admira o Senhor Jesus e diz: como é que pedes-me tu água, sendo eu uma mulher samaritana e tu judeu? E o Espírito Santo, por João, explica que a causa é que naquela altura não havia comunhão entre judeus e samaritanos. Agora, no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus fala de aprisco. E ele fala de aprisco, ou fala de Israel como um aprisco. E que no meio daquele aprisco, que é Israel, ele tinha ovelhas lá. E ele queria tirar essas ovelhas que estavam dentro do aprisco, e que também fora do aprisco, entendo que ele fala dos gentios em geral, partido dos samaritanos, Cornélio e os demais. Então, ele tinha também ovelhas, então queria agregar a estas. Tirava aquelas do aprisco e queria trazer outras que não faziam parte do aprisco. Não para formar um aprisco, mas para formar um rebanho. E para isso era necessário que este muro de separação fosse quebrado, que a lei, ou Deus na sua lei, havia dado aos judeus. Então, é muito importante ver que quando essa obra começa, eu refiro-me à obra do Senhor, edificar a sua igreja. Ele mencionou isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, lá nós vimos o reino, mas também vimos a igreja, não é? Então, ele começa uma nova obra que Israel não conhecia. E para essa obra, ele tira os seus discípulos no meio do aprisco e tinha que chamar também aquelas que estavam fora do aprisco para formar um rebanho. E para isso era necessário que o muro fosse separado. E neste caso, no dia de Pentecostes, irmão, como o irmão Douglas e o irmão Luiz vinham dizendo, então no dia de Pentecostes, Deus tinha que trabalhar de tal maneira que unisse essas ovelhas que saíram do aprisco e também unisse essas que saíssem de fora do aprisco para formar algo que não existia, que é o rebanho do Senhor. É o que nós vimos. No dia de Pentecostes, capítulo 2, nós vimos o Espírito caindo sobre os que faziam parte das ovelhas que na sua maioria saíram do aprisco. Mas então, estavam os samaritanos, estavam os gentios que não faziam parte do aprisco, mas também que Deus tinha que trazer. E que se Deus tivesse trazido os samaritanos, ou se tivesse, assim que Filipe foi lá, pregou o evangelho, e eles creram, se tivesse dado-lhes o Espírito, sem que Pedro e João e os demais que estavam na Judéia não tivessem descido lá, teria continuado a haver essa falta de comunhão que nós vimos em João capítulo 4. Daí que Deus, na sua soberania, na sua sabedoria e compreensível, na sua graça, ele fez que os samaritanos não recebessem o Espírito sem que descessem aqueles que já estavam debaixo, ou de alguma maneira estavam debaixo da graça, ou então eram já controlados pelo Espírito, formavam a assembleia para estender a destra de comunhão e assim destruindo a parede que existia no meio, de uma maneira prática. E nós vimos que desce Pedro e João e alguns outros foram a Samaria. E na imposição das mãos, eles receberam o Espírito. Então, eu creio que todos concordamos que a imposição das mãos é a comunhão, a expressão de comunhão. Mas agora, quando já são os gentios, estamos a falar de Cornélio, que eram os incircuncisos neste caso, se Deus também tivesse permitido que ele ouvisse o evangelho de alguma maneira e cresce sem que os da Judeia pudessem descer para lá, também teria continuado a haver essa divisão. Mas então Deus fez que esse muro todo fosse quebrado e a Assembleia fosse una, apesar de estar distante geograficamente, mas praticamente ela é uma. Então, o ato do dia 2, ou aliás, do capítulo 2 do capítulo 2 de Atos, do capítulo 8 de Atos e capítulo 10 é o mesmo batismo. Não é outro, mas Deus não podia dar Espírito
aos samaritanos em dependência com que ele já havia iniciado em Jerusalém. Ele não podia dar o Espírito a Cornélio em dependência daquilo que já havia iniciado no dia de Pentecostes, porque de alguma maneira já teria divisão ou confusão, não seria uma assembleia, não teria o mesmo testemunho. Mas então Deus, de uma maneira prática, quebra essa atos. Então Pedro tinha que justificar aos judeus quando ele volta para Jerusalém. Como é que ele foi aos gentios e comeu com eles? Então eles fosse a ler o capítulo 10, verá que o próprio apóstolo Pedro, antes de receber os mensageiros de Cornélio, ele mesmo foi preparado por Deus. Deus fez que uma visão lhe viesse desse cesto, não é? Com todo tipo de animais imundos e que ele tinha que comer, ele rejeitou comer, mas isso repetiu por 3 vezes e o lençol foi recolhido de novo para os seus. E quando ele meditava isso, então esses homens chegaram, pediram falar com ele. Ele já havia sido previamente, porque era obra divina. Não sei se faz sentido o que estava procurando trazer, irmãos. Faz sim, irmão. Os irmãos mais experimentados vão trazer um bocadinho mais, pontualmente, de uma maneira um bocadinho mais situada. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado para nós também. Muito bom, irmão. Esse é o pensamento mesmo. Muito bom. Pedi ao irmão para ler o capítulo 2 de Atos, versículo 3, talvez o 4 também. Então diz assim a palavra do Senhor. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Desculpa, ok, 3 e 4. Então diz assim, versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Referente a Atos 2, versículos 3 e 4, de proveito notar que temos demonstração das duas maneiras que o Espírito Santo enche o crente, individualmente e colectivamente. Duas sinais distintas que diz línguas como de fogo estavam distribuídos e pousou sobre eles. Então, esse individualmente o Espírito Santo encheu todo crente e logo coletivamente todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E coletivamente encheu toda a casa, estava dirigindo tudo. E nesses dois sentidos o Espírito Santo mora na igreja hoje, individualmente e coletivamente, formando um só corpo, a igreja de Deus. Talvez se a gente abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Nós poderíamos pensar, porque aqui fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
E nós poderíamos pensar como esses dois aspectos, né, que o irmão Douglas falou, do Espírito Santo habitando na igreja coletivamente, e é o que fala no Evangelho de João, né, estará convosco. E a outra parte é estará em vós. Quando ele fala convosco, é coletivo. E quando ele fala em vós, é individual. Então, o Espírito Santo ele está coletivamente na igreja, né, onde há crentes, ele está junto, e individualmente ele está em nós. Agora, nesse versículo, ele fala para nós nos enchermos do Espírito. E nós poderíamos perguntar, uai, mas eu não estou cheio do Espírito? O Espírito não habita individualmente em mim? Sim, o Espírito habita individualmente em mim. Mas o que eu entendo desse versículo, uma coisa é nós sermos habitados pelo Espírito. E outra coisa é nós darmos ao Espírito Santo a que ele nos dirija na nossa vida. Então, eu reconhecendo o senhorio de Cristo, né, eu dando a ele o lugar de Senhor, eu então vou, por assim dizer, me esvaziar daquilo que possa fazer, ou que pode encher a minha carne, né, encher o meu coração, e aí eu vou me ocupar com as coisas que dizem respeito ao Senhor Jesus e aos seus interesses aqui na Terra. Então é nesse sentido que eu entendo que Paulo está falando aqui, não vos embriagueis com vinho. Né? O vinho, o que ele produz na pessoa? Ele produz alegria. E nós podemos ter alegria, por assim dizer, de coisas no mundo. Mas nós não devemos nos embriagar, por assim dizer, com essas coisas do mundo. Né? Mas nós devemos nos encher do Espírito, ou seja, nos ocupar com aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus e os seus interesses aqui na Terra. Então, essa é a parte da nossa responsabilidade, vamos dizer assim. Né? Atos 2 é a soberania de Deus colocando o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E outra coisa é nós andarmos, né, no poder que o Espírito Santo nos dá para andarmos nessa nova vida, essa nova capacidade que nós temos hoje. Muitas pessoas gostam de procurar poder do Espírito Santo. E já notamos em Atos 8 o exemplo de Simão que queria comprar com dinheiro esse poder para ter poder para pôr as mãos em dar o Espírito Santo às pessoas. Esse foi o mal. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não está procurando poder ou demonstração de alguma coisa, está falando de Cristo, está falando das coisas de Deus. O poder já está dentro de essa pessoa. Não é por procurar conseguir esse poder que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Às vezes ouvimos de irmãos que pedem que o Senhor enche-me, e falam desta maneira porque querem esse poder. Isso é totalmente errado, porque, como diz em São João, quando uma pessoa, falando do Consolador, disse que ele me glorificará e hablará do mío e vos lo mostrará. Algo assim, não em João. Então, indicação do poder do Espírito
é quando está glorificando a Deus, obediência à palavra de Deus. Hoje em dia, muita imitação, muito desejo de demonstração de poder, de fazer milagres e falar línguas. Todas essas coisas estão erradas. Isso também nos ajuda a entender aquela passagem de Hebreus 6, quando ele fala da apostasia, que ele fala, versículo 4, Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes dos séculos e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Aqui falando da apostasia, e muitas vezes as pessoas pensam que essa participação do Espírito Santo aqui seria essa participação individual, o Espírito Santo habitando em nós, individualmente. E se por acaso alguém pudesse perder o Espírito Santo, assim, o Espírito Santo sair da pessoa, significaria então uma perda da salvação. E isso a gente vê muitos ensinando, porém não é isso que está se referindo aqui. Essa participação do Espírito Santo é essa coletiva. Uma vez eu dei um exemplo, imagina um recipiente, né, com várias garrafinhas de plástico. E digamos que algumas estejam com a tampa e outras estejam abertas. Quando você começa a colocar água dentro, se as garrafinhas que estão com a tampa aberta, vão entrar água também dentro e elas vão se estabelecer. E elas vão estar com o Espírito Santo, a água dentro e fora, e se estabelecem aí. Mas aquelas garrafas que estão fechadas, à medida que você vai enchendo o recipiente, ela, por estar cheia de outra coisa, ela vai querendo sair, ela não se estabelece naquele ambiente. Seria isso a apostasia. O ambiente que está o Espírito Santo, a pessoa não tem dentro, então ela não se estabelece ali e ela sai. Isso é o que está se referindo aqui. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo nela, que não é selada no Espírito Santo. E não uma pessoa que foi salva, que tem o Espírito Santo e poderia perder. Isso não existe hipótese na palavra. Nenhum momento na palavra fala de perda de salvação nesse sentido, de o Espírito Santo saindo daquele que foi selado um dia. Interessante isso que o Jonatas falou, porque nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre uma pessoa apostatar da fé e um crente cair ou recair ou cometer novamente algum pecado que ele cometia na sua vida de incrédulo, né? Isso são coisas diferentes. A apostasia, como é o que fala aqui de Hebreus 6, Hebreus 6 não fala de crentes, né? Hebreus 6, ele fala de alguém que era professo, era um judeu que havia saído do judaísmo porque ele ficou bem impressionado com o cristianismo. Não que ele creu no Senhor, mas ele ficou bem impressionado. E ele se ajuntou aos cristãos. E no versículo 4, ele fala assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Né? Então, qual a característica desse professo, dessa pessoa, desse judeu que ficou impressionado, né? Bem impressionado? Ele foi iluminado. Ele não era luz, mas ele foi iluminado pela luz. Uma coisa é ser a luz. Nós somos a luz. Né? O Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. E a nossa luz é nós refletirmos a luz de Cristo em nossa vida prática. Né? Então, nós somos luz no mundo. Mateus fala, né? Só que eles não são luz, eles são iluminados. É diferente. E depois eles provaram o dom celestial, no versículo 4. E se fizeram participantes, eles participaram
mas eles não eram habitados pelo Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado, outra coisa é participar no sentido de estar junto, né? Foi isso que aconteceu com essas pessoas aqui. Se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, eles ouviram, eles, puxa, realmente, ou eles ouviram a palavra que os santos, os crentes pregavam, né? Eles ouviram a boa palavra e as virtudes do século futuro. E aquilo que iria acontecer, o século futuro, o milênio, né? O Senhor Jesus fala que se alguém pecasse contra o Espírito Santo, não seria perdoado nem neste século e nem no século futuro. O Senhor Jesus estava falando que essa pessoa não seria perdoada neste século, que era o século em que o Senhor Jesus estava vivendo, a época em que o Senhor Jesus estava vivendo, e o século futuro é o milênio, e não seria também perdoado naquele tempo, né? E depois no versículo 6 fala, e recaíram. Ou seja, esses professos, eles ouviram, eles participaram, eles foram iluminados e eles recaíram. O que era recair? Eles tinham sido elevados, vamos dizer assim, eles participaram de uma posição mais elevada, que é o cristianismo, em relação ao judaísmo. Eles estavam nessa posição mais elevada e eles recaíram de volta para o judaísmo. Por isso que ele fala assim, e recaíram, é impossível, né, que sejam outra vez renovados para arrependimento, porque assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Eu não entendi essa palavra. Como assim crucificar o Filho de Deus? Por quê? Porque uma vez, quando eles estavam aqui no cristianismo, no judaísmo, eles clamaram, não queremos que este reine sobre nós. Crucifica-o. Crucifica-o. Eles crucificaram o Filho de Deus. Só que depois eles saíram daqui e se uniram aos crentes. Então eles deixaram essa esfera de juízo que vai cair, né? Porque eles falaram, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Então, essa esfera do judaísmo, ela tem um peso sobre eles, que é o fato de eles terem rejeitado o Senhor Jesus. Então, eles saíram dessa esfera e foram para a esfera do judaísmo. Quando eles recaem, do cristianismo, quando eles recaem e voltam para o judaísmo, é como se eles estivessem, de novo, crucificando o Filho de Deus e o expondo a vitupério, expondo o Senhor Jesus à vergonha. Porque eles saíram daqui e falaram assim, olha, isso aqui está errado, o cristianismo está errado, vamos voltar ao judaísmo. Então é muito importante a gente distinguir que um cristão verdadeiro, ele nunca se apostata. Ele pode, por falta de julgamento na sua vida, julgamento próprio da sua carne, ele pode cair em pecado. E aí o que vai acontecer? Aí vai acontecer João, que o Senhor vai fazer com que ele confesse, ele vai confessar, e o Senhor Jesus vai restaurá-lo. Temos um advogado para com o Pai, não fala Deus, mas fala Pai. Ele não perde a paternidade, ele perdeu a comunhão, o cristão que peca. Ele perde comunhão, não perde a filiação. Deus continua sendo o pai dele. Então, isso é importante, de se separar essas coisas. Uma pequena questão, irmão. O irmão Luís estava a falar há pouco tempo de um cristão, um cristão verdadeiro, nosso apostata. O que é que podemos dizer daquelas situações de alguém que se esteve reunido para o nome do Senhor, mas depois, por alguma razão, ele volta aos nomes, neste caso? Não seria isso apostasia?
a palavra apostasia quer dizer abandonar uma posição que ha tomado o professado e deixar de abraçar e abandonar essa posição. Num sentido, podemos dizer que, em certo sentido, uma pessoa congregada ao nome do Senhor e depois abandona essa posição e congrega com outro grupo, em certo sentido, essa é uma forma de apostasia, mas no sentido da Bíblia, do que estamos falando, está falando de abandonar a profissão de Cristo Jesus como Salvador e voltar ao judaísmo e todos esses costumes e maneiras que eram, em verdade, do Velho Testamento correto nesse tempo. Mas uma vez que Cristo veio, esses costumes do Velho Testamento já não servem para santificar e salvar-nos. Então, aqui em Hebreus está falando de abandonar a profissão de Cristo e voltar ao judaísmo. E este é o sério. Essas pessoas não são salvos. Então, normalmente não aplicamos essa palavra a uma pessoa que abandona a congregação de congregar o nome do Senhor. Melhor utilizar outra palavra. Porque creemos que eles são salvos, mesmo que vão a outra denominação. Se não são salvos, é outra coisa. Temos que fazer distinção de pessoas abandonar o testemunho que nós levamos e abandonar o Senhor Jesus. Nós não somos o centro divino. O Senhor Jesus é o centro. Então, muitas pessoas podem deixar de congregar por olhar as pessoas, outras coisas boas de outras denominações, mas eles não deixam de sua fé no Senhor Jesus. Realmente, irmão Isaac, a pessoa não saiu na esfera de Efésios capítulo 4, versículo 6, versículo 5, aliás, versículo 5, se não me falha a memória, onde o único Senhor é Efésios capítulo 4, versículo 5, nós vemos aqui um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então a pessoa continuou aqui, não saiu aqui por ter saído da congregação onde os irmãos estavam congregados pelo Espírito para o nome do Senhor. Talvez podíamos, não sei se seria falhar, então chamarmos de apóstata, por exemplo, a quem sai renuncia ao nome do Senhor Jesus para se reunir como da esfera cristã para o paganismo, por exemplo, e alguma outra coisa. Mas quem realmente ainda está onde o nome do Senhor Jesus Cristo é reconhecido, até pode acontecer que esteja salvo. Talvez porque não entendeu uma ou outra coisa e foi testado e voltou para os nomes. Não quer dizer que a pessoa, se estava salva, perdeu a salvação ou então saiu da esfera cristã. Não, ele ainda está no lugar onde o nome do Senhor é confessado. Não é, para isso realmente, como o irmão Douglas estava a dizer, não é apostasia. O que estava a mencionar
quando a minha linha caiu, talvez não seja muito útil, mas só queria notar que nos capítulos 2 de Atos, como também no capítulo 10, onde as línguas são mencionadas, temos outras línguas não estranhas. Muitas vezes quando nós falávamos disso nas denominações, nas setes onde saímos, então falava-se de línguas estranhas, então falava-se alguma coisa que ninguém entendia. Mas aqui eram línguas estranhas no capítulo 2 de Atos. Eram línguas estranhas, sim, mas não eram estranhas aos que estavam ali, eram estranhas aos judeus. No capítulo 2, versículo 4, versículo 3 e 4, como havia pedido, diz aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é outras línguas. Então, eram línguas existentes, só que eram outras línguas, não eram o hebraico ou alguma outra língua que era bem conhecida ali, mas eram línguas. Se nós formos a ver no versículo 8, eram línguas que eram compreensíveis, entendidas pelos que estavam ali. Deus não é Deus de confusão. E se nós formos a ler um bocadinho mais abaixo, então veremos que os homens que estavam ali, alguns vinham da África, da Ásia, os ouvia falar nas suas próprias línguas que foram nascidos. Assim como também em Atos capítulo 10, 46, que nós lemos. Então, em outras línguas. Não bem línguas estranhas, mas em outras línguas. Então, o irmão Douglas leu para nós em 1 Coríntios capítulo 14, onde nós vimos as línguas são sinal, sim, mas não para os crentes, mas para os descrentes ou infiéis. Então, é muito importante vermos essa diferença. Nas denominações onde eu saí, as pessoas falavam línguas estranhas, na verdade, e que não eram interpretadas. E diziam-se estar cheios do Espírito. Não é isso que a palavra de Deus refere quando fala de línguas. Eram línguas compreensíveis e que eram entendidas pelos que estavam ali. E Deus não usaria falar ou usar alguém para falar coisa que não é para proveito dos presentes. Então, assim nós temos um prumo para ver se o que é falado é ou não do Espírito. Uma questão também com essa palavra, língua estranha, ela, pelo que eu sei, ela aparece apenas no capítulo 14 de Coríntios, de 1 Coríntios 14. Né? Várias vezes aparece a palavra língua estranha. Mas essa é uma tradução da palavra, mas que ela não é. Se a gente pegar, por exemplo, a versão atualizada, ela fala outra língua, enquanto que a corrigida fala língua estranha, em Coríntios 14, 2, por exemplo. Né? Ela fala corrigida, porque o que fala em língua estranha, atualizada fala, pois quem fala em outra língua. Então, era como o irmão falou, no versículo 4 também de Coríntios 14, o que fala em língua estranha, ele fica-se a si mesmo. E ele fala no atualizado, o que fala em outra língua. Então, essa tradução, talvez ela não tenha sido muito feliz de se falar língua estranha. Talvez deveria ter sido língua estrangeira, ou coisa nesse sentido. Né? Ou então, como a atualizada fala, outra língua. E ela teria resolvido, talvez, muito dessa má doutrina, né? Como o irmão Jeremias falou, que há, né, de que a pessoa fala uma língua, na verdade é uma confusão, né? Então, quando fala de língua, na verdade é outra língua, é outro idioma, né? Não é confusão de palavras. Né? E é importante também, né? Porque 1 Coríntios 14, versículo 5, né? Quando Paulo fala
eu quero que todos faleis outras línguas, né? Eu não vou usar a palavra estranha, mas quero que todos vós faleis outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala outras línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E ligando isso aqui com Efésios 4, versículo 12, o Senhor Jesus, quando ele subiu ao alto, ele deu dons, né, aos homens, dons à igreja, na verdade, eram homens que pertenciam, por assim dizer, à igreja. Por quê? Porque o dom que foi dado era para a edificação da igreja. O dom não era algo particular. Ah, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou evangelista. Não, o evangelista era para a igreja. O mestre era para a igreja, né? O pastor era para a igreja. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? De que o dom é algo que o Senhor deu para edificar. E no versículo 12 ele fala, e ele deu esses dons, né? Ele mesmo deu uns, né, para apóstolos e tal, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra de ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por isso que Paulo, também voltando lá para 1 Coríntios 14, ele fala assim no versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Faça-se tudo para edificação. Então, cada um, né, dos irmãos que tem o ministério público, né, dado aos irmãos, né? Então, aquele que fala, ele fala para edificação. E aquele que não fala, por assim dizer, ele também não fala para edificação. Porque não é só o fato de eu falar que necessariamente vai edificar. Não, porque às vezes eu posso falar algo que não é para edificação. Então eu tenho que estar em comunhão com o Senhor, né? De que se eu for falar algo que não é para edificação, então eu devo me calar. Então eu calado, eu estarei, por assim dizer, cooperando para a edificação da igreja. Né? Isso é uma coisa importante, né? Por isso que fala que o espírito dos profetas, eles estão sujeitos ao profeta. Irmão Luiz, agora que o irmão tocou nessa questão, por acaso trouxe-me agora à mente uma pergunta. Esse contexto todo, irmão, das línguas, né? Nós vemos que basicamente isso teve início em Gênesis, né? Lá quando houve a questão de Babel da torre, quando o Senhor confundiu para que eles não se juntassem. Né? Se eu tiver errado, irmão, corrija-me, por favor. Mas eu tenho em mente que isso aconteceu lá em Gênesis, né? Para que os homens não estivessem todos juntos e que se juntavam não queriam separar-se, como o Senhor havia ordenado para povoarem a terra, então juntaram-se todos eles. Então o Senhor teve a confundir, né, as línguas. E assim houve a origem de diversas línguas que existem hoje. Agora, irmão, aqui no caso especificamente de 1 Coríntios 14, eu, quando leio esta passagem, né, quando vem a questão de caso alguém, como diz no versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, né, essa expressão específica, no caso de alguém falar em outra língua, irmão, nós podemos adequar isso exatamente ao contexto que nós vivemos hoje, por exemplo, em que já está estabelecido o conjunto de línguas que existem no mundo, que temos irmãos que falam inglês, outros espanhol, outros português e por aí afora. Então seria especificamente para esse contexto, é como se eu tivesse a fazer uma provisão
para o atual contexto que nós vivemos. É isso, irmão. Tá mute. Sim, irmão. Ontem à noite nós tivemos guardadas as circunstâncias, né? Nós tivemos ontem uma manifestação de línguas na reunião, porque teve um irmão, o irmão Roberto Toney, ele falou em inglês, e um outro irmão traduziu para o português. Então, o que é isso? O irmão falou, né? Só que o que ele falou precisava de haver uma interpretação para que fosse para a edificação dos irmãos que falavam a língua portuguesa. Então, é nesse sentido. Eu entendo, o Douglas me corrige se eu estiver errado, eu entendo que quando havia essa manifestação de dons aqui, se houvesse judeus na Assembleia, então os judeus, por algum motivo, eles foram até a Assembleia. Então haveria, talvez, o dom de línguas em sinal, em testemunho para eles, para que aquilo que estava acontecendo naquela reunião, para que eles percebessem que era Deus que tinha colocado a sua mão ali e ele tinha feito. Ou no caso de repente, um irmão que era um judeu, por exemplo, que morava lá na França e fosse visitar os irmãos de Corinto, ele falasse em francês e alguém traduzisse para ele. Mas não que fosse algo... porque uma vez um irmão falou uma coisa interessante, que para que houvesse, para que a gente pudesse falar que realmente seria dom de línguas, ele fala, 6 coisas eram necessárias. 6 coisas, a prova de 6 coisas para a gente dizer, sim, é dom de línguas. Né? Então, deixa eu ver se eu me lembro de todas. Em primeiro lugar, falem 2 ou 3. Ou melhor, vamos seguir a ordem. Né? No capítulo 26, fala assim, faça-se tudo para edificação. Então, a primeira coisa é que o dom de línguas, quando ele viesse da parte de Deus, ele tinha que ser para edificação, número 1. É o versículo 26, né? 1 Coríntios 14, 26, no final. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, né, ou outra língua, faça-se isso por 2 ou 3. Então, a segunda coisa é 2 ou 3. E, por sua vez, terceira coisa, então é cada um por sua vez. Fala um, para de falar, fala o outro, para de falar. Né? Terceira coisa. Haja intérprete, quarta coisa. Haja intérprete. E depois, no final do versículo, do capítulo, fala assim, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. A quinta coisa, mulheres caladas na igreja. E no versículo 22, voltando um pouco, é a sexta coisa, nós não fomos na ordem, né? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, haja infiéis. Então, se houver essas 6 coisas, eu poderia dizer, baseado na Escritura, que sim, isso é a manifestação de dom de língua. Não sei o que o irmão Douglas... Gostei disso, é certo. Eu gostei também da referência a Gênesis 11, onde temos a confusão das línguas em Babel, porque, em realidade, Pentecostés é o contrário de Babel.
Deus está em Babel, Deus estava separando as nações, porque estavam unidos em rebelião contra Deus. Em Atos 2, Deus está juntando de 14 nações para que fiquem um só povo junto, participando na igreja. E esses Atos 2 aconteceu no dia de Pentecostes. Lembra-se que esse foi uma festa de Jeová, de Israel, para cumprir. Nessa data, era obrigatório que todos os judeus, os varões, subam a Jerusalém para cumprir a celebração da festa. 3 vezes ao ano. Essa foi a segunda vez. Então, por essa razão, nessa data, em Atos 2, houve muitas diferentes nações. Eram todos judeus, mas judeus da dispersão. Judeus que moravam em diferentes países lá. E então, eles foram lá. E, desde que eles moravam em diferentes países, falavam diferentes línguas. E todos ouviram falar em sua própria língua, porque Deus estava desfazendo o que aconteceu em Babel. E porque Deus ia de juntar de toda nação um só povo para os céus. E em espírito, irmãos, nós sentimos isso. Vocês lá em Moçambique, em Angola e Brasil falam português, mas eu falo inglês também e estamos na Assembleia e sentimos a mesma coisa. Espiritualmente, somos uma só família, um só falar. Em realidade, ficamos mais familiar que nossos parentescos incrédulos, que são primos ou sobrinos no mundo, porque achamos diferente que eles, mas entre os irmãos, é um só falar, irmão. Irmão Douglas e irmão Luís, muito esclarecedores esses comentários, né? São muito preciosos. Principalmente esse comentário que o irmão Douglas fez agora, da questão de Babel ser justamente o contrário de Pentecostes. Isso aqui nós podemos claramente ver na Escritura, muito proveitoso. Mas, irmão Luís, agora ainda há um outro comentário. Por acaso, quando o irmão falou dessas características para que possa ser considerado como dom de falar em línguas, eu já estava para fazer uma questão em seguida, mas parece que o irmão invocou umas coisas de Deus, são assim, o Espírito parece que trouxe a resposta muito antes de eu ter feito a pergunta, que era perguntar no irmão. No caso, então, imaginemos que determinado irmão aprendeu inglês ou aprendeu um outro idioma, através da escola ou por conta própria. Seja lá qual for a forma, mas esse irmão consegue falar aquela língua. E a pergunta era justamente essa: o fato desse irmão estar simplesmente a traduzir o que um outro irmão diz, seria aqui o contexto da manifestação do dom de falar em línguas. Por acaso, já nem cheguei a fazer a pergunta, o irmão logo respondeu com essas características, acabou por logo resolver essa questão. Porque eu também ficava muito com essa dúvida, mas então se eu sou um irmão dotado, sei falar um outro idioma, o simples fato de eu estar a traduzir o que o outro irmão está a dizer,
seria isso uma manifestação de língua ou não, ou apenas uma simples tradução, uma vez que aquele conhecimento que esse irmão obteve, né, foi a partir de estudo prático, não que o senhor não possa de ter capacidade para aprender, mas seria por este meio, estaria simplesmente a traduzir, mas com estes 6 pontos acho que fica claro a questão. Mas pronto, era interessante fazer esse comentário também. O que eu falei da reunião de ontem, né, é que não é uma manifestação de línguas de acordo, vamos dizer assim, com a palavra de Deus, com todos aqueles 6 pontos, né? Mas de alguma forma, havia uma língua que não era conhecida, vamos dizer assim, pelas pessoas, só pelo irmão que traduziu. Em inglês, às vezes, mais pessoas entendem também, mas assim, nem todos entendiam. Então, foi necessário esse irmão fazer a tradução para que os outros recebessem a edificação. Porque o principal das línguas, seja das línguas, irmão, seja do ministério, seja de qualquer coisa que for relacionado à igreja, é importante que o entendimento de que seja tudo para a edificação seja o objetivo. Então, às vezes os irmãos fazem uma conferência. Vamos ter uma conferência. Por que nós vamos ter uma conferência? Porque a conferência é para edificação. Então, o irmão teve a ideia de vamos chamar os irmãos de Moçambique, de Angola e tal. E por que nós estamos aqui? O objetivo é edificação. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, que nos amou, que se entregou por nós. Então, é o crescimento nele, né, na pessoa dele. E como o irmão Douglas falou, é muito interessante, porque nós pensamos a mesma coisa. Né? Nós temos os mesmos desejos. Quem quer que o Senhor Jesus venha hoje, levanta a mão. Todos nós queremos. Não é? Essa é a esperança, né, de todos nós. Né? Nós temos a nossa circunstância, muitas vezes, é diferente. O irmão o Douglas mora lá nos Estados Unidos, ou os irmãos aqui no Brasil, ou os irmãos em Moçambique, em Angola. Cada um existe uma circunstância da vida diferente. Mas, com certeza, nenhum está contente com a sua, vamos dizer, está tranquilo na sua circunstância. A gente recebe isso do Senhor. A gente recebe do Senhor, mas as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos. São diferentes aflições, mas todo mundo é afligido. Não é? O Senhor não nos deixaria aqui nesse mundo tranquilos, vamos dizer assim. Por quê? Porque senão a gente ia relaxar e a gente ia nos acomodar aqui no mundo, achando que aqui é a nossa casa. Então, graças ao Senhor que Ele nos manda provas, tribulações, problemas, para que, em primeiro lugar, dependamos dEle, né? Reconheçamos que essas coisas vêm da mão dEle, e, irmãos, um dia nós vamos estar com Ele. E não vai haver diferença de absolutamente nada. Nós estaremos com Ele, um corpo transformado, né? Não é o novo corpo, nós não receberemos um novo corpo, nós receberemos o mesmo corpo transformado. Né? Isso é a base da ressurreição, é o mesmo corpo transformado. E estaremos com Ele, livres, né, das coisas. E uma coisa interessante também, né? É lógico que cada irmão, nós aprendemos dos irmãos e queremos saber tudo, né? Mas uma coisa que eu aprendi há não muito tempo na minha vida é que tudo, irmãos, que nós sabemos, tudo é em parte. Tudo que nós sabemos é em parte. Então, tudo que nós falamos aqui,
é uma parte muito pequena de tudo aquilo que é a glória de Cristo. Um dia nós estaremos na plena revelação da glória dele. Como o João, né? Lembra quando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, a hora que ele viu o Senhor, ele caiu como morto, porque o Senhor ali apareceu para ele em glória. Né? Então, tudo aquilo que nós falamos, que nós, né, às vezes, temos opiniões também, né? Às vezes, alguma opinião de uma forma ou de outra, tudo isso, irmão, é em parte. Né? E nós devemos saber que um dia esse em parte vai acabar e vai vir o que é perfeito. Né? Em 1 Coríntios 13 fala. Né? Então, havendo línguas, irmãos, né? Talvez isso até é um versículo que diz a respeito de que as línguas elas cessariam no tempo, né? Porque hoje Deus não está falando, né, com Israel, ele está hoje mais maiormente falando com todos os gentios. Né? Palavras preciosas. Agora, irmãos, tenho aqui mais por acaso, uma questão a fazer, irmãos, mas se os irmãos não se importarem, se assim concordarem, se acaba por estar ligado a um outro assunto. No livro de Mateus, acho que nas leis passadas, agora não me lembro se foi exatamente a passada ou antepassada, nós viemos falando sobre o reino de Deus, né? Viemos falando sobre o livro de Mateus, vamos falar de Mateus 13, era da parábola. Alô? Não sei se conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Ok, irmão. Mas no caso, eu queria que irmãos perceberam o contexto que se aplica a Mateus 16. A partir do versículo Mateus 16, do versículo 16 ao versículo 19. Aqui começa no versículo 16, onde, de alguma forma, né, Simão Pedro havia aqui revelado, né, que Cristo é o Filho de Deus vivo. Mas depois aqui na escritura há um conjunto de comentários que vem a seguir que confesso que fazem-me alguma confusão. Não sei se para alguns irmãos também acontece da mesma forma, mas é bom também partilhar essas questões. Se calhar eu vou ler e depois digo concretamente aos irmãos qual a inquietação. Pode ser assim? Ok. Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 16, Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, a primeira questão que se calhar se põe aqui, eu vejo que no versículo 16, Pedro havia feito uma revelação sobre Cristo. Depois aqui, no versículo 17, o Senhor lhe diz que essa revelação foi feita pelo Pai, foi o Pai que havia dado a Simão. Né? Mas ele continua depois aqui no versículo 18 e 19, onde está a minha dúvida, mas ele diz, também eu te digo que tu és Pedro. E a primeira questão está justamente aqui, quando o Senhor lhe diz, também eu te digo que tu és Pedro, concretamente o que é que o Senhor queria dizer com isso? E depois ele continua, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui eu entendo que o Senhor fala, Cristo fala dele mesmo. Mas quando ele diz que também tu és Pedro, porque depois parece haver, é como se a frase não fosse concisa, como se houvesse alguma interrupção na lógica. Também tu és Pedro e sobre esta pedra. Então, eu não sei se é da tradução, mas pelo menos a mim fica um pouco confuso. E a outra dúvida era no versículo 19, porque ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mas ele dará as chaves, porque está no futuro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, dará as chaves a Pedro, as chaves seriam entregues. Então, o versículo 18 e 19, de alguma forma,
deixam-me um pouco confuso. Não sei se os irmãos puderem partilhar alguma coisa a respeito, seria de bom proveito, né? Essa revelação que Pedro fala, o que chama atenção aqui é que Pedro falou, Simão Pedro, né, no versículo 16, ele fala assim, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele estava dizendo que é Deus e havia Filho dele. E essa revelação não foi algo que ele chegou a essa conclusão. O volume, né? Está cortando. Isso foi uma revelação que Pedro recebeu diretamente de Deus, né? E ele falou, e o Senhor Jesus fala no versículo 17, Jesus respondendo... Agora estamos sem ouvir, irmão. Oi? Ficamos algum tempo sem ouvir. Não sei. Ah, tá. Aqui. A explicação é boa, só a conexão está faltando. Então, Douglas, a sua conexão está melhor. Está explicando que a confissão que Pedro fez, que Cristo era filho de Deus, este é o básico, a principal pedra do ângulo de como entrar na igreja. Porque nós, ao crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus vivo, toda pessoa que confessa isso, em verdade, entra a participar na igreja, não? O momento que nós cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus, ele que sacrificou na cruz de Calvário e que vive agora, este é a principal pedra do ângulo de como entrar, participar na igreja de Deus. E Pedro fez esta confissão. E então, mas o Senhor fala de outra classe de pedra, que o nome de Pedro também significa uma pedra pequena. Então, o Senhor Jesus está dando a Pedro, Simão Pedro, um encargo, uma responsabilidade de que para abrir, para ligar e desligar no testemunho cristão. E por isso ele disse que porque 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse não é as chaves da igreja, são chaves do reino dos céus. Então, esse é diferente, porque o reino dos céus é a profissão do cristianismo, não é
na responsabilidade diante de Deus. Mas precisa mais um pouco, a ver se Luís, a conexão melhorou. O irmão estava falando que era futuro, né? O Senhor Jesus, são duas coisas futuras aqui, né? Ele ia edificar a igreja, isso é futuro, e ele também diz que ele daria, eu te darei, no 19, as chaves do reino dos céus. Né? A edificação da igreja, o Senhor, ele é, como o Douglas falou, ele é a pedra de esquina. A pedra de esquina era aquela que era colocada no canto, e dessa pedra aqui puxava uma linha para cá, puxava uma linha para o fundo, puxava uma linha para cima, e aqui começava, então, a casa. Ele é a pedra, né? A pedra principal da esquina. E a obra e o sacrifício de Cristo era, então, o fundamento para que essa casa pudesse ser construída, né? Então vem a obra dele, né? O Senhor Jesus, ele dá a sua vida, né, na cruz, e aí então os apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, elas estabelecem, né? Os limites, vamos dizer assim, né? A fundação do cristianismo, e então aí a casa, né, vai sendo construída, né? E como o irmão falou, essas chaves, elas foram usadas, né? Em Atos 2, quando os judeus entraram, ela foi usada também em Atos 10, e eu não sei, o Douglas pode me corrigir, se Atos 8 também seria uma chave, né? Porque esse povo de Samaria, eles eram entre judeu e gentil, né? Era uma mistura, né? Mas com certeza uma chave foi usada em Atos 2 e outra chave com certeza foi usada em Atos 10, né? E eram então essas chaves que o Senhor ia dar para ele, né? Não sei se isso ajuda, Leonel, se é essa a sua dúvida, porque você falou que você tinha uma dificuldade com relação a ser isso uma coisa futura, né? Era isso ou não? Ok, irmão. Por acaso, aqui o versículo 8, porque se calhar a informação que eu não tinha, ou que se calhar não cheguei também a fazer uma pesquisa, que quando ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, né? Então o irmão disse que Pedro é pequena. Por isso é que ele depois diz sobre esta pedra, não necessariamente sobre pedra, né? Mas sobre esta pedra, porque agora faz sentido que está a falar de pedra, né? Então aqui o contexto era esse, então que faz sentido. Agora, irmãos, quando o irmão mencionou aqui das chaves, aqui no versículo 19, que uma eventualmente foi dada em Atos 2 ou em Atos 10, se calhar a outra em Atos. O irmão traduz das chaves em sentido literal, ou seriam elas aqui trazidas como um símbolo para representar, por exemplo, o que nós falamos anteriormente no caso das questões ligadas ao batismo e afins? É isso ou será que percebi mal? Eu entendo que chave ela é dada quando Tá cortando? Não está. Eu entendo que a chave é dada quando existe essa responsabilidade de alguém abrir algo que estava fechado. Então, por isso que nessa profissão, eu quero... Tá ruim?
Talvez o Douglas fale, Não, vamos esperar um pouco. não. Minha Quando fala rápido, não pega, mas quando fala devagar, parece que é melhor. Tá bom. Eu falo que, com relação à chave, a chave ela serve para abrir algo que está fechado. Por isso que então existe algo que precisa ser feito para que alguém possa ser em algum lugar. Então, por isso, da chave. E o Senhor deu a Pedro, né, essa responsabilidade de ele abrir essa chave, né, como eu penso para os judeus em Atos 2 e os gentios em Atos 10. Né? Eu não sei, Douglas, Atos 8 seria também uma chave? O que você pensa isso? Pode ser. Uhum. Mas, enfim, com certeza são essas duas, né, que nós vemos o Senhor sempre falando, né, dos dois povos, né, os judeus e os gentios. Né? Então, eu estava falando de que ninguém se coloca num lugar, né, que está fechado. Ele é convidado a estar nesse lugar. E a forma com que nós entramos no reino de Deus aqui é por meio do batismo. Né? Como Pedro falou em Atos 2, os judeus que ouviram a pregação de Pedro, eles perguntaram: que faremos, pois, irmãos? Porque eles se viram numa situação que o juízo de Deus estava sobre eles. Então, Pedro falou o quê? Salvai-vos dessa geração perversa. Que geração perversa que era? Eram os judeus que haviam dito para que o sangue de Cristo caísse sobre eles e os filhos deles. Ou seja, era algo que iria continuar pendente, né, nessa nação. E a gente vê isso até hoje. Então, Pedro fala assim, salvai-vos dessa geração perversa. Né? Então, o que tirou eles isso foi o arrependimento para que eles entendessem e o batismo para que eles saíssem dessa posição de juízo, onde eles estavam e ainda onde está o judaísmo. Né? Por isso que eles vão passar pela tribulação. Eles ainda não receberam a paga, por assim dizer, né? Porque houve o período da igreja que foi aberto, né? Entre o juízo que vai acontecer e a negação que eles fizeram. Então, essa é uma chave que Pedro usa. E a outra, no caso dos gentios, né? Que a gente viu. Né? Não sei se... Agora, essa questão, o irmão Leonel, que você fala, que Pedro fala, pois também eu te digo, né? Me parece que a sua pergunta, ela gira em torno de por que o Senhor teria dito, pois também eu te digo. Eu não sei responder isso. Por que ele fala essa questão? Essa é mais difícil, então eu vou deixar para o Douglas falar. Mas pronto, mas essa questão daqui, irmão, das chaves ficou clara, pelo menos a mim. Agora a dúvida daqui desapareceu, porque agora sim já faz sentido, né? Porque ele acabou por se puxar para Atos 2, Atos 10. Agora percebi que aqui é uma ligação. Assim. É isso, obrigado, irmão, pela partilha. Eu só queria partilhar um bocadinho também no que diz respeito ao versículo do Senhor, dizendo que tu és Pedro, e depois sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já foi dito, só que queria partilhar um pensamento. Realmente, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E agora o Pai acabava de revelar o Filho a Pedro.
Ele andou no meio do seu povo, fez muitos milagres, mas o povo não conheceu a ele. E Deus, pela graça, então, revela o Filho aos pequeninos. E ele foi confessado agora como Filho de Deus vivo. Então, e o Senhor Jesus diz que é sobre esta revelação, Filho de Deus vivo, que o Senhor iria edificar a sua igreja. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, então, é sobre esta revelação. Quando é que Deus se revela como Deus vivo? Quando dentre os mortos ressuscita o seu Filho. O Senhor Jesus diz, tu és Pedro. O irmão Douglas já disse que é uma pequena pedrinha. E só queria acrescentar esse pensamento, que Pedro atribui este título de pedrinha a todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, na sua epístola, capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo Pedro. É como se ele estivesse a dizer, olha, o Senhor me disse que sou Pedro, sou uma pedrinha, mas todos aqueles que creem também são pedrinhas vivas. No capítulo 2 de Pedro, só me vê esse pensamento, capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo Pedro, no versículo 4, Pedro fala do Senhor Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra principal, fundação. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, diz que ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que ele já havia colocado, e este fundamento é o próprio Senhor Jesus. E ele diz, e chegando-vos para ele, Cristo neste caso, a pedra viva, Cristo, Filho de Deus vivo. Então, ele é a pedra viva. E reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E depois vem a pedrinha. O irmão Douglas disse que Pedro, esse nome Pedro, quer dizer pedrinha pequenina. Então diz, vós também como pedras vivas. Então, é muito importante, irmão, notar a diferença entre o Senhor Jesus como pedra viva, aquela sobre o qual o edifício é erguido, e essas pedrinhas, que é Pedro e os demais, todos nós que cremos no Senhor Jesus. Então, nós também como pedras vivas, eu gosto de pensar que é essa a diferença que temos que notar, o título que o Senhor atribuiu a Pedro como pedra, pedrinha, mas não é a pedra sobre a qual o edifício é edificado, mas sobre o Senhor Jesus Cristo como pedra viva. E se nós temos alguma vida, derivamos, a partir do dia que nos reconhecemos pecadores, aceitamos Ele como nosso Salvador. Então somos pedrinhas, uma vez mortas, mas agora vivos, porque aceitamos aquele que tem vida. Não sei se faz sentido, irmãos. Dá sentido, irmão. E a Igreja Católica Romana confunde essas coisas e eles acham que só a Igreja Católica pode dizer por crer e ser batizado por eles para entrar na igreja. Mas esse não distingue entre a diferença entre a igreja e o reino dos céus. Porque Pedro não foi dado a chave da igreja, foi dado a chave do reino dos céus. Então, esses são distintos. O reino dos céus é testemunho dado aos homens nesse tempo de pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar os que ouvem o evangelho. E eles então entram no reino dos céus.
Deus sabe se creem em verdade, então também estão dentro da igreja. Mas às vezes não entendemos isso. E então não foi dado as chaves da igreja. E então temos que fazer essa distinção. Obrigado, irmãos. Obrigado. Está a ser esclarecedor, muito. Então, o irmão podia dar graças para a gente, por favor. Pode ser? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais esta possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos por esse meio, estudando a sua palavra, aprendendo mais dos teus caminhos, dos teus decretos. Pedimos que o Senhor continue nos dando essa possibilidade durante esse momento em que não podemos estar reunidos ainda fisicamente, quer por causa da pandemia em nossas assembleias locais, ou pela distância que nos separam aqui neste mundo. Pedimos que o Senhor nos console até o dia que o Senhor venha nos buscar, para que estejamos todos juntos entre nós e também contigo. Nós te pedimos também pela reunião que teremos mais à noite e da que teremos amanhã com os irmãos aqui, que o Senhor continue nos ajudando e nos edificando em todas essas coisas. Nós te damos graças e te pedimos todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, Amém. 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 Amém.